Boa noite. Então, acabei de sentar aqui, deitar um pouquinho, estou descansando e vim comentar um pouco sobre a polêmica, né, da notícia, né, que o Trump, junto com o Kennedy, né, que é hoje é o secretário, né, de saúde dos Estados Unidos, falou ontem sobre a associação, né, de medicações, né, de toxinas, de alterações ambientais associando com autismo, com TDAH, com neurodesenvolvimento infantil e até de adultos. E isso vem à tona, graças a Deus, para a gente começar a ter a sensibilidade e perceber por quê. Porque tem uma comunidade nos Estados Unidos chamada Amish, tá bom? Que eles eles não vacinam os filhos, eles vivem como se fosse em 1800, não tem TV, não tem geladeira, não tem nada. E lá, praticamente, as crianças não têm autismo, é 0%, né, da comunidade com autismo. E nos últimos 40 anos, a gente viu um aumento significativo, né, de autistas ou de crianças com neurodivergentes, está chegando a um para cada 36 crianças nascidas, gente. Então, como eu sempre digo, né, é uma experiência própria minha, né, dentro da minha casa, que a gente foi atrás de conhecimento para a gente poder ajudar as nossas filhas, né? O que eu vejo, tá bom? Que o autismo e essas doenças são doenças multifatoriais, tá bem? Não é só o paracetamol que vai causar, né? Não é só a vacina que vai causar, são várias coisas que vão causar. Então a gente tem que olhar o quê? A genética dessa criança, a epigenética dessa criança, quer dizer o quê? Os fatores que vão ligar e desligar alguns genes, né? E esses genes vão expressar, né, algumas tendências nessa criança, tá bom? As toxinas já vindas da mãe, a disbiose, né, que já tem vários estudos mostrando, né, a disbiose intestinal da mãe influenciando nas crianças, a idade do pai também é correlacionado ao aumento, né, de autismo. Então, na verdade, veio à tona, né, uma polêmica e o pessoal não gosta, principalmente a Big Pharma. Não estou falando que eu sou a favor de Trump, não estou falando que eu sou anti-vacina, vacinas são boas, contudo, a gente tem que começar o quê? A personalizar isso. Por quê? Porque cada criança tem uma diferença uma da outra, gente. Então, se uma criança tem uma mutação genética, como a alteração do gene MTHFR, ela vai ter uma tendência maior a ter alterações imunes, que, alguns, que algumas coisas podem influenciar nisso, como as toxinas ambientais, né? O alumínio presente em vacinas, o mercúrio, que é o timerosol, presente em vacinas, né? Tem alguns artigos que associam hepatite B com autismo, né? Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E o lobby da indústria farmacêutica é pesado em cima dessas vacinas, por quê? Porque eles ganham muito, mas muito dinheiro em cima disso, né? Então a gente tem que começar a ter um pouco de discernimento e ver o que, que realmente é verdade, né? E lógico que eu não estou falando que vacina, né? Já falei, vacina é ruim.
Contudo, a gente tem que começar o quê? Personalizar, porque cada criança tem uma tendência, né, genética, tá bom? Então tem gente que é mais sensível. E aí seria interessante a gente pensar em espaçar essas vacinas, modificar o calendário vacinal. As mães, né, que no caso do paracetamol, né, e de outras medicações durante a gravidez. Por que o paracetamol? Porque o paracetamol ele altera, né, ele diminui, expolia, né, a glutationa, que é um potente antioxidante produzido no fígado, né, e que às vezes ele pode sim influenciar nesse liga e desliga dos genes, né, na epigenética da criança. Então a gente sabe hoje, gente, que várias coisas vão influenciar no neurodesenvolvimento, tá bom? Então a gente não pode só nomear, a gente não pode também demonizar, né, o uso do paracetamol, que é uma boa medicação. Contudo, né, a gente sabe que tem intoxicação por paracetamol, necrose fulminante do fígado por paracetamol. Então, assim, a gente sabe que tem vários, né, problemas ligados ao uso do paracetamol, como ligado a várias medicações. Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouco diferente, né? Ligar, né, a luz de alerta, né, tá bom? E começar a realmente, né, a perceber o que pode influenciar nesse desenvolvimento da criança. Se autismo fosse genético, em 40 anos, todas as crianças começarem a desenvolver autismo, eu não acredito que seja só apenas genético, né? Existe o quê? Tá bom? Mais uma vez, eu estou falando. Existe uma tendência de algumas crianças genéticas já que elas são mais susceptíveis a a esses fatores multifatoriais, né? E aí sim vai influenciar no desenvolvimento desta criança. Então a gente tem que parar de achar que alteração, crianças neurodivergentes, né, tem que focar somente em TO, fono, né, psiquiatra, começar a tomar medicações neuropsiquiátricas, né, para melhorar, né, a, às vezes, né, alguns transtornos comportamentais delas, tá bom? E começar a ver dentro, né, do que pode estar influenciando isso. Então, a alimentação, a desbiose intestinal, tem vários estudos mostrando que a alimentação influencia, né, nos sintomas do TDAH, do autismo, tá bem? Então, a desbiose intestinal, leaky gut, que é a permeabilidade intestinal. Então, gente, o conhecimento está aí e o conhecimento está se conectando, tá bom? Então, vamos começar a ligar o sinal de alerta e pensar, né, como que a gente vai fazer para evitar esse excesso desses diagnósticos, tá bom? Às vezes, né, é um excesso. Às vezes a criança é mais levadinha e aí já é TDAH, não sei o quê, né? Então, e também tem as crianças que realmente têm um problema. Então, vamos começar a ligar o sinal de alerta, gente, e ver que a verdade às vezes não é só uma. E a discussão está aí. E a discussão está sendo aberta. Esse livro está sendo aberto. Então, eu acho que nada mais saudável que realmente a gente poder discutir abertamente, né? E ter estudos sérios, né? E tem vários estudos mostrando, né? Estudos de observação, né? Que viram esse aumento, né, de crianças autistas em mães que usaram paracetamol durante longo tempo ou doses mais altas durante a gestação, né? Crianças com aumento de alumínio sanguíneo. A gente sabe que o alumínio é neurotóxico, tem gostam, né, de ir para os neurônios.
Então a gente sabe que tem várias coisas que podem estar influenciando isso, tá bom? Então eu fico muito feliz que tenha saído essa notícia, tá bem? Para a gente começar a realmente pensar nas nossas crianças e não de uma maneira simplista. Eu acho que tem que ser uma maneira mais multifatorial, que a doença é realmente multifatorial e tem coisas que acontecem em momentos específicos que podem influenciar demais, né, no desenvolvimento das crianças, seja intrauterino, na barriga da mãe, tá bom? Ou pós, né, nascimento. Então, gente, vamos ficar de olho. Eu acho que mais notícias vão chegar, tá bem? A gente vai começar a ver muita notícia sobre isso e isso vai ser bom para a gente começar a discutir melhor e perceber que cada um é cada um. Não existe uma fórmula mágica para as pessoas. Eu acho que a vacinação tem que ser individualizada, tá bom? Por causa dessas alterações que as crianças podem ter, né, genéticas, e que podem ter uma tendência maior a desenvolver problemas, tá bom? Então, fico muito feliz, mais uma vez, por essa notícia e que isso vai acender na comunidade médica científica, né? Às vezes uma discussão sadia sobre o porquê desse aumento tão elevado, né, de doenças neuroatípicas acometendo as nossas crianças. Eu, como pai, e que as nossas filhas, né, tanto a mais velha, que tem um pouquinho de TDAH, como a mais nova, que era diagnosticada com apraxia de fala e hoje fala, nós fizemos todo um processo com elas, né? Alimentar, desintoxicação de metais, correção do terreno biológico. Então, assim, a fonoaudióloga, né? Parte nutricional, suplementação de vitaminas. E se fosse para a gente ter seguido, né, a visão clássica do problema, provavelmente a gente não teria tido resultados, né, diferentes. Quando a gente quer um resultado diferente, a gente tem que praticar coisas diferentes para obter esses resultados diferentes, tá bem? Então, eu acho que a medicina personalizada é uma medicina que está aqui e que a gente tem que começar a observar mais cada um, tá bom? Fica a dica aí para a gente começar a ligar sinalzinho de alerta e a gente começar a perceber o que pode ou não influenciar na nossa vida e na vida dos nossos pequenos, tá bom? Até mais. Se você gostou desse conteúdo, né, clica aqui, compartilha e começa a me seguir aí, que a gente sempre vai estar falando sobre alguma coisa interessante, tá bom, gente? Até mais, tchau, tchau, boa noite.